viram, pelo menos em sua época de escola, ensino médio, ensino fundamental, o sistema solar. Se não estudaram quando o sistema solar possuía Plutão, na sua definição, já ouviram falar pelo menos. Mas o que muitos não sabem é que Plutão deixou de ser recentemente um planeta. E que muitas pessoas também não sabem é por que ele deixou de ser um planeta. Mas antes de entendermos por que Plutão não é mais um planeta, precisamos entender de onde vem a palavra planeta. Planeta tem origem com os gregos e vem de aster planetai. Planetai vem de planastai, que é algo errante, algo que vaga, que se move. E aster, obviamente, astro. Então, astro que vaga. E tudo começou com as observações dos gregos a olho nu no céu noturno, quais eles observavam pontos de luz brilhantes que muitas vezes eram fixos, mas que haviam 7 que se movimentavam quando eles observavam, que eram eles o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E mais à frente, com a descoberta da luneta, Galileu Galilei conseguiu observar o céu noturno e conseguiu um importante passo para a evolução da astronomia. Ele conseguiu observar que a Terra deixaria de ser o centro do universo e deu origem ao sistema heliocêntrico que utilizamos hoje, no qual o Sol é o centro do sistema. Mais à frente, com a evolução ainda mais da tecnologia e a possibilidade de enviar sondas para o espaço e de telescópios cada vez mais potentes, conseguimos observar com mais detalhes o céu. E observamos assim que Plutão era apenas um corpo dentro de 70 mil objetos de gelo que faziam parte do cinturão de Kuiper. E com isso Plutão passava a ser ameaçado da sua definição de planeta. Sem contar que Plutão, com as observações, foi possível detectar que tinha uma órbita um pouco diferente. A órbita dele era inclinada com relação às órbitas dos outros planetas. A sua órbita cruza a órbita de Netuno e que ele, com seu satélite natural, Caronte, consegue não ter uma órbita centralizada em si, assim como a Terra tem com a Lua. Ele possui um ponto de gravidade entre Caronte e Plutão. Mais à frente, foram descobertos 2 novos corpos, Haumea e Makemake, os quais são um pouco menores que Plutão. E com isso fez astrônomos do mundo todo se perguntarem se não haveria algum outro corpo maior e mais massivo que Plutão além dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Com a descoberta de Eris em 2005, que é um corpo maior, cerca de 200 km de diâmetro a mais do que Plutão, e mais massivo que Plutão, cerca de 25% de massa a mais, foi se perguntado a eles por que não incluir Eris no sistema solar. Se Plutão é um planeta, por que Eris também não seria um? E tudo tem a ver com a definição de planeta e da importância dela. Mas antes de entendermos a definição de planeta, que o Daniel vai falar mais a seguir, é importante entender a importância de uma definição. Como, por exemplo, um crime. Um crime é toda violação de uma lei. Mas esse crime passasse a ser qualquer coisa errada que acontece, como, por exemplo, furar uma fila. A definição de crime está muito banalizada e muito abrangente, o que faria com que qualquer coisa passasse a ser crime, e com o planeta seria a mesma coisa. Se qualquer coisa pudesse ser um planeta, o nosso sistema solar teria algo em torno de 100 a 150 planetas, e ficaria muito defasado. Bom, agora que nós ouvimos falar um pouco sobre a importância de uma boa definição, eu vou falar sobre a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional. Ela ocorreu em 2006, com o intuito de gerar uma nova definição para a definição de planeta, já que ela é algo muito vasta.
Então lá foram propostas 3 novas definições, sendo que a primeira delas manteria os 9 planetas que nós já conhecíamos e acrescentaria mais 3 outros planetas. A segunda definição seria a que nós tínhamos anteriormente, então seriam apenas 9 planetas. E teria a ver um pouco mais do que a gente tinha por conhecimento de antigamente. E a última definição é a que nós adotamos atualmente. Então, a partir de agora, nós vamos considerar como planeta aquele corpo celeste que corresponder aos 3 critérios que eu falarei agora. O primeiro deles diz que um planeta, para ser considerado, ele precisa orbitar o Sol. Então, aqui é importante ressaltar que essas definições, elas caem apenas para os planetas do Sistema Solar, e não para os outros planetas que estão fora do sistema. Esses planetas nós conhecemos como exoplanetas. E para eles serem considerados planetas, eles precisam corresponder a esses 3 critérios e mais um que eu falarei à frente. O segundo critério necessário diz que um planeta precisa ter massa suficiente para assumir equilíbrio hidrostático, ou seja, ele precisa ter massa suficiente para gerar uma atração gravitacional suficiente para manter a forma do planeta esférico. É claro que não é aproximadamente esférico, porque nós sabemos que devido a muitos fenômenos físicos os planetas apresentam polos, então eles não são perfeitamente esféricos. E isso é resultado do fato de que as forças gravitacionais têm que superar as forças de coesão dos materiais constituintes do planeta. E a última definição diz que o planeta ele precisa varrer a vizinhança ao seu redor, e nisso o Plutão ele não conseguiu concretizar. A Terra, por exemplo, ela é dominante em sua órbita. Desde os primórdios, quando ela foi no começo da construção da galáxia, a Terra ela foi aglomerando todos os corpos que estavam em sua órbita, ou por meio de incorporações, ou até mesmo por meio do efeito Stirling, onde ela arremessava para fora do nosso sistema outros planetas que estavam em sua órbita. Já Plutão ele não fez isso. Como o Márcio disse, tem mais de 70 mil corpos em volta dele, então ele não varreu a sua órbita. A Terra, ela corresponde a mais de 1,5 milhão de vezes a massa de todos os corpos que encontram em sua órbita. Já Plutão, ele corresponde a menos de 1% dessa massa. E isso é muito importante que ocorra, que ele varra a sua vizinhança toda, para que se 2 corpos eles têm uma trajetória parecida, é quase impossível que eles consigam existir ao mesmo tempo. Uma hora eles vão se colidir ou ser arremessados pelo efeito Stirling. Antigamente tinha um planeta entre a Terra e Marte, e ele se colidiu com a Terra justamente por sua órbita ser próxima da Terra. E os destroços dele foram o que tornou nossa Lua. Também tem um outro corpo que é chamado de Tritão, que ele estava vagando perto de Netuno e Netuno incorporou ele. Ele não colidiu com Netuno e ele virou uma lua de Netuno. Mas isso tudo, ele não é definitivo. Com o passar do avanço da tecnologia e com outros planetas sendo descobertos, essa definição de planeta pode ser alterada e nós também podemos conhecer outros planetas. Nós temos uma sonda que se chama New Horizons, que ela está lá no cinturão de Kuiper. E ela pode descobrir outros planetas depois de Plutão. Então o Plutão, ele não é mais um planeta e ele foi rebaixado a um planeta anão. Assim como os outros planetas que o Márcio também disse no começo. Essas são as nossas referências. Plutão também, na Assembleia Geral da União, ele tinha um astrofísico muito importante que se chama Neil deGrasse Tyson, e ele fez um comentário sobre Plutão que complicou ainda mais a situação de Plutão. Ele disse que quando Plutão se aproxima do Sol, a atmosfera dele fica como se fosse a cauda de um cometa. E ele disse que isso é meio embaraçoso para um planeta. Então, ao final dessa reunião, como eles constataram que Plutão não corresponde a esses 3, ele foi rebaixado para Plutão. E assim, Daniel, o que vocês concluem com esse trabalho? Quais as conclusões que vocês chegam com isso? Nós concluímos sobre a importância de uma boa definição, de que ela pode até mesmo rebaixar planetas, né? E de como ela é importante para o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos, porque o nosso conhecimento ele foi construído com base em definições, onde nós separávamos as coisas que nós conhecíamos. Então, se não tem uma boa definição, a gente não consegue desenvolver novos tipos de conhecimento. Nós também concluímos que a tecnologia ela é muito importante para tudo isso,
E que a astrofísica, é por isso que ela é muito bonita, porque ela está sempre se renovando e sempre descobrindo novas coisas. Ela não se contenta ao que foi descoberto dos nossos antepassados. Ela está sempre descobrindo novas coisas e desenvolvendo novas tecnologias. Alguma pergunta? Quer complementar alguma coisa, Marcos? Eu sei que eu falei pouco, professor, é que eu fiquei nervoso. Então pode complementar um pouquinho. Esse slide, esse seu escuro aí, você quase não Assim, desenvolveu esse slide aí. esse aqui é a comparação entre a Terra e os outros planetas do Sistema Solar, os quais são Plutão, esse daqui, Caronte, sua Lua, Ceres, que é seria uma segunda lua de Plutão, de acordo com o seu tamanho, Makemake, que seria o segundo planeta descoberto após Almeia, que seria um pouco menor que Plutão, mas ainda assim seria considerado um planeta, se Plutão fosse um planeta. Essa aqui seria Eris, o planeta que fez com que Plutão fosse rebaixado, porque ela é maior e mais massiva que Plutão. Com a observação dos gregos do céu noturno, a olho nu, eles conseguiam observar coisas, mas não o suficiente para definir com precisão o que seria o nosso espaço. E com isso, com essas observações, eles criavam constelações, as quais conhecemos hoje: Touro, Gêmeos, Áries, Escorpião e várias outras. Isso é importante para percebermos que hoje nós usamos coisas que os gregos criaram há 1000 anos, mas a tecnologia se desenvolveu muito e que não podemos mais utilizar isso, que isso está ultrapassado. Não podemos considerar as constelações que os gregos utilizavam há 1000 anos. Qual era a sua dúvida, Bruno? Na verdade. O que é o estilingue lá que vocês falaram? Posso explicar? O efeito Stirling é o seguinte: a Terra, por exemplo, ela tem a sua órbita gravitacional ao seu redor. Um corpo menor do que ela, ao entrar em sua órbita, ele pode se desintegrar, ou ele pode utilizar a sua órbita para contorná-la e acabar sendo expelido dela. Isso funciona como efeito Stirling. Ele entra na sua órbita e é expelido, jogado para longe. Inclusive os nossos satélites e muitas sondas que nós enviamos para outros lugares, eles usam desse efeito para pegar impulso para ir mais longe. Mais alguma pergunta? Igual no filme Interestelar. Muito da hora. Perdido de Marte. Mais alguma pergunta? Ok. O André e o Cauê, nós estamos prontos? Ele.